Olá! Começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, para falar sobre as atividades realizadas na cátedra e também sobre o que acontece no cenário educacional. E quem conversa com a gente mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thaís, obrigado. Quero dar também um bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana aí de Conselho Nacional de Educação, a pauta relativamente pesada, mas também com algumas apresentações interessantes que eu gostaria de comentar, aproveitando esse espaço para comentar, e um desses espaços que vamos trabalhar é provocado pelo trabalho da própria Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. É isso aí, professor. E como o senhor comentou, a reunião do Conselho Nacional da Educação vai ter um convidado muito especial nessa semana, que é o professor do INSPER, Ricardo Paes de Barros. O professor Ricardo tem alguns trabalhos aqui com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, inclusive um sobre fatores associados às aprendizagens escolares, que foi apresentado em um webinar da Cátedra em fevereiro e vai ser justamente o tema dessa reunião do CNE. E isso é um reflexo muito importante do trabalho da cátedra, que tem como objetivo exatamente contribuir com políticas públicas na área de educação. Eu queria que o senhor comentasse essa reunião do CNE e também outros destaques que estão previstos nessa pauta. Pois é, Thaís, com uma satisfação muito grande, porque esse trabalho com o Ricardo Paes de Barros, com o nosso querido PB, ele surgiu há uns 8 meses atrás. Eu provoquei o PB para que ele fizesse um trabalho olhando as cidades de médio porte de todo o Brasil e que ele pudesse tentar identificar que características, que fatores poderiam estar associados às aprendizagens escolares, no sentido de alavancar essa questão da aprendizagem escolar, que é um dos pontos centrais do trabalho da cátedra, melhorar a aprendizagem escolar e reduzir a desigualdade educacional. Então, o PB topou esse desafio, ele nos apresentou no dia 24 de fevereiro, e quem esteve conosco também participando foi a presidente do CNE, a Maria Helena Castro, e o ex-presidente do CNE, e hoje membro também do Conselho, o Luiz Cury. E todos dois ficaram muito impressionados com os resultados, e de tal forma que a Maria Helena convidou o PB para apresentar na reunião do Conselho Pleno do CNE, que acontecerá na terça-feira, às 9 horas. É uma sessão pública, aberta, portanto, as pessoas podem acompanhar. A gente tem colocado o vídeo do PB, como os demais relativos aos eventos da cátedra, na própria plataforma do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, mas quem quiser assistir ao vivo, na próxima terça-feira, dia 16, às 9 horas, e eu tenho uma grande esperança que esse trabalho de PB ser apresentado agora no Conselho Nacional de Educação, só fazendo uma pausa, eu falei terça-feira, parece que seria na outra semana, amanhã, gente. O tempo está voando, é impressionante. Isso é uma coisa da pandemia. Amanhã, então, terça-feira, 16. É algo que eu tenho conversado com as pessoas, essa questão da dinamicidade do tempo. E a gente, muito tempo dentro de casa, trabalhando de casa, a gente, de alguma maneira, começa a perder um pouco a noção. E, ao mesmo tempo, passa rápido o tempo sobre alguns aspectos. Então, é amanhã, às 9 horas, PB vai estar no Conselho Pleno. O CNE começa hoje, nessa segunda-feira, dia 15, e eu tenho, como eu estava dizendo, uma grande expectativa de que esse trabalho de PB ele possa ser alvo de um estudo mais amplo do CNE, na perspectiva de se tornar um estudo orientador para as cidades de médio porte no Brasil,
no que se refere à melhoria da aprendizagem e, consequentemente, na redução da desigualdade educacional. Mas também, aproveitando, já que falei de CNE, né, vamos ter também 3 importantes eventos, 2 deles são também abertos, e aí, portanto, as pessoas podem participar. Amanhã, à tarde, às 15 horas, vamos discutir o novo ensino médio e o ensino técnico integrado. Nós vamos estar com os maiores especialistas da área do ensino técnico, né, entre eles o Rafael Lucchesi, que é o diretor-geral do Sistema S, um grande especialista nessa área, foi do Conselho Nacional de Educação até pouco tempo. Na quarta-feira, nós vamos ter o André Portela, da Fundação Getúlio Vargas, que vai apresentar o resultado de um estudo que ele fez sobre o impacto da Covid nas aprendizagens escolares. Eu acho que isso deve merecer uma atenção dos secretários de educação, né, principalmente dos municípios, e ainda na quarta-feira, dia 17, no período da tarde, vamos estar recebendo a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que vai apresentar uma plataforma normativa, né, que, segundo o MEC, vai dar celeridade a vários processos, aspectos da educação básica. Portanto, é uma semana bastante cheia, porque vamos ter também os processos internos do CNE, além das reuniões das comissões. Uma delas, a comissão que eu sou relator, que é relativa à Matriz Nacional Comum do Diretor Escolar, as atribuições e as competências que todos os gestores devem desenvolver ou devem ter para fazer um bom trabalho à frente da direção escolar. Eu espero que essa seja a penúltima reunião, para que, ou seja, a última, eu espero que seja em abril, do ponto de vista da deliberação desse parecer nosso, né? Então, vai ser uma semana bastante intensa pelo Conselho Nacional de Educação. Ainda falando de eventos da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, na terça-feira passada, a gente teve o webinar A Volta às Aulas Presenciais em 2021. Estava previsto para o secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, Rosélio Soares, participar do webinar, mas ele foi chamado às pressas no Palácio dos Bandeirantes e foi prontamente substituído pelo secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Rocha. Professor, quais foram as suas impressões desse evento que a gente realizou? Olha, Thaís, foi um evento que atingiu as expectativas, primeiro pelas pessoas, né? O Haroldo é o braço direito do secretário Rosélio, como você disse, foi chamado às pressas, né? Toda hora é uma novidade. Naquele momento tinha tido uma medida judicial em relação à questão da volta às aulas, né? Em relação à convocação de professores para trabalharem nas escolas, então isso exigiu a presença dele, do Rosélio, mas nós tivemos também a presidente Maria Helena Castro, do CNE, né? a presidente da Undime, a Márcia Bernardes, que coordena conosco a rede paulista das cidades de médio porte, né? A presidente, né, do Conselho Estadual de Educação, né, de São Paulo, né, e a Gislaine, e o vice-presidente, o Robert, que foi, né, também já presidente do Conselho Estadual. Então, o Robert fez parte também, portanto, uma mesa muito qualificada, e que tivemos também a participação especial do nosso diretor do IEA, né, o professor Ari. Então, foi uma noite bastante intensa, né? Eu recebi elogios, né, pela iniciativa e que está nos estimulando agora a fazer uma parte 2 agora dessa mesa, em função do impacto e da ressonância que isso teve no meio das atividades escolares, né, no meio acadêmico e, por que não dizer, nos próprios gestores escolares. A gente está tentando exatamente fazer isso agora com o CONSED, com a Undime Nacional, né, estamos tentando organizar, e com as escolas particulares.
que se sentiram, digamos, não prestigiadas, né? Tem uma colega minha de Conselho Nacional de Educação, que representa o sistema particular de ensino, a professora Amabilis. Ela disse, faltaram as escolas particulares. É bem verdade, e por isso a gente está pensando, em função do impacto que teve, né, o evento, fazer agora com um olhar mais amplo, nacional. A gente tocou muito na questão de São Paulo, mas São Paulo, de certa maneira, respinga em todo o Brasil e, portanto, teve um caráter nacional também muito forte. E para finalizar o panorama da educação de hoje, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, divulgou na semana passada resultados de uma pesquisa realizada em parceria com o Unicef e com o Itaú Social. É uma pesquisa que conversou com quase 3.700 municípios para entender como foi o ano letivo de 2020 e quais foram as estratégias de ensino adotadas nesse ano. A dificuldade de acesso à internet e a falta de infraestrutura escolar para cumprir os protocolos foram os maiores desafios apontados nessa pesquisa. Professora, eu gostaria que o senhor comentasse esses resultados, pensando no cenário que a gente está enfrentando atualmente em relação à pandemia de Covid-19. Olha, eu acho que a pesquisa apenas retratou aquilo que nós já sabíamos, né? Os inúmeros desafios não vencidos, principalmente a questão da conectividade, principalmente nas regiões mais pobres, né, nos grotões mais distantes do Brasil. Os alunos ficaram literalmente sem atividades escolares, né, o impacto é enorme do ponto de vista da aprendizagem escolar, né, estima-se uma brutal queda de aprendizagem. O próprio PB, que falamos há pouco, ele andou também fazendo um outro estudo em que ele mostra que o ensino remoto, de alguma maneira, isso para quem teve acesso, né? Ele não tem o mesmo tempo de fixação dos conteúdos em relação ao ensino presencial. Então, isso apenas denota, né, o tamanho do desafio que a gente tem. E é por essa razão que eu lamento profundamente que o próprio Ministério da Educação, na sua contextualização mais geral, não assuma o seu papel de coordenação nacional, né, de coordenador nacional da educação, como prevê a própria LDB, no seu artigo 8º, parágrafo 1º, que cabe exatamente à União coordenar as ações. E um dos pontos que, na minha visão, o próprio Ministério deveria ter cuidado, porque sabia que um dos graves problemas era a não conectividade, principalmente dos alunos de baixa renda, a questão da internet. Você veja São Paulo. São Paulo, o Rosselli foi um dos primeiros a colocar, não é, à disposição dos alunos, né, o ensino remoto. E ele fez por 3 caminhos. O Centro de Mídias, uma experiência bastante exitosa lá do estado do Amazonas, do qual ele já foi secretário, né? Trouxe os aplicativos numa parceria com todas as teles, né? E a TV Cultura, né? Que também passou aulas assíncronas, né? Mas, mesmo assim, 1/3 dos alunos, por baixo, ficaram sem acesso a esse ensino remoto. E o problema principal foi a questão da conectividade, né, da banda larga, internet, portanto. Então, isso o Ministério deveria ter, a meu ver, coordenado e elaborado um plano, um programa nacional de conectividade escolar. E poderia ter usado o FUST, que é esse fundo que eu não me canso de dizer, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que tem 23 bilhões em caixa, que poderia esse fundo ser usado para fomentar esse programa nacional de conectividade escolar. Porque entraríamos em 2021 em outro patamar. Estamos entrando em 2021 com uma segunda onda mais agressiva ainda da Covid, né? Todo o planejamento está indo por água abaixo, né, das secretarias de educação, né? Os mais otimistas estão vendo que não vai ser possível começar na escala que eles tinham previsto, né, retrocedendo a questão do ensino presencial,
né? E estamos com os alunos ainda sem conectividade. A fotografia é a mesma de 2020. Nada foi feito. Então, isso é profundamente lamentável. Quando a gente tem um dinheiro, né, quando tem um fundo que é para essa finalidade, ou uma das finalidades, e nada é feito. E os alunos vão continuar fora da escola, na maioria dos casos, das situações, sem ter acesso ao ensino remoto e, portanto, retrocedendo de forma abrupta, exponencial, do ponto de vista da aprendizagem escolar. Veja que saiu uma pesquisa também recente, em que mostra que os países que estão no topo do PISA, que é esse programa de avaliação internacional de estudantes, esses países que estão no topo tiveram, em média, menos de 90 dias com escolas fechadas. O Brasil teve, até o final de janeiro de 2021, desse ano, mais de quase 300 dias de escolas fechadas. Então, não dá, né? Quer dizer, nós não vamos avançar. E nós sabemos hoje que a escola é um lugar seguro, se tomadas as medidas, né, sanitárias, respeitá-las, né, e prover as condições para o bom funcionamento, acompanhando e atendendo às recomendações da área da saúde local. Então, é muito triste porque a gente está verificando que há um retrocesso brutal na aprendizagem escolar e um aumento de desigualdade que já era grande, aumentando ainda mais. Então, é lamentável a gente não ter essa coordenação nacional no campo da educação. Bom, a gente segue acompanhando os destaques do cenário educacional para te trazer o panorama da educação da próxima semana. Professor Mozart, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Thaís. Uma ótima semana para você e a todos que nos acompanham. E se você quer saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta pra gente lá também o que você gostaria de ver aqui, que a gente discutisse aqui nos próximos programas. E não se esqueça, o nosso programa também está disponível no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!